Paz, Senhor Igreja, vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos, Senhor, por nos ter guardado e nos ter trazido até a sua casa. Senhor, abençoe todos que aqui estão, abençoe aqueles que não puderam vir, e abençoe também aqueles que estão por chegar. Senhor, venha abençoar todos os nossos familiares, entes queridos, parentes, amigos, colegas, vizinhos, funcionários e principalmente aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, não sabem da sua proeza e da sua grandeza, porque Ele é médico dos médicos e advogado dos advogados, e sem Ele nada podemos fazer. Senhor, livra-nos, Senhor, das balas perdidas, dos assaltos, do sequestro, da macumbaria, da feitiçaria, da bruxaria, do olho grande, olho gordo, de todo tipo das investidas que o inimigo nos prepara todo instante, todo momento, principalmente quando chega o dia de virmos até a sua casa. Eu venho agora, Deus Pai, abençoar este culto em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, eu estava meditando sobre o amor de Deus, né? Deus, Ele é muito amoroso conosco, tão amoroso que, vendo o nosso sofrimento, Ele enviou o seu Filho, né, Jesus Cristo, para nos ajudar, nos ensinar a obedecer seus mandamentos, que para o mundo é difícil, né? Quem está acostumado no mundo, obedecer os mandamentos de Deus é difícil. Por quê? Perdoar os pecados, perdoar nossos inimigos, né? Perdoar até as pessoas que nos fazem mal. Então, quem é do mundo não vai gostar nada disso, não vai querer fazer isso. É tipo daquele ali, que jogou uma pedra, eu taco outra, maior ainda se der. Então, o mundo é desse jeito. Então aqui diz assim, vivemos em um mundo cheio de infelicidade. E diz assim, abra os olhos e encare esta verdade. O amor já se esfriou. Mente dominada, agindo contra a paz. Isso tudo é que nos traz uma grande e imensa guerra. As pessoas de hoje em dia só se importam consigo. Se esqueceram do grande amor que um dia nos salvou. Não se lembram daquele que um dia mostrou o grande amor, tendo uma morte terrível em nosso lugar. Então, só Jesus Cristo pode te libertar. Ele é o único caminho. Viver sem Ele não dá. E aqui ainda diz assim, o amor, né? Ainda que eu falasse as línguas, isso daí está no 1 Coríntios 13, do 1 até o 8. Diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa como o sino de tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha.
Mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. E no 13, que é o último aqui, diz assim ainda: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Então a gente vê que o amor de Deus, ele é muito grande, ele é enorme, não tem... Todos os pecados, todas as falhas que a gente, né, que peca, Deus ainda nos ama, nos perdoa. E semana que vem já é mês de julho, né? Sétima Santa Ceia. Muita gente brinca, parece que não é nada. E se fosse uma Santa Ceia só no ano, hein? Mas são 12. Justamente é um mês que a gente peca, a gente erra. Então no começo do mês vai pedir perdão, né? Se alegrar, fazer as coisas que agradam a Deus, de ver tudo que está acontecendo no mundo hoje, terremoto, maremoto, guerra, né? Doenças que já tinham acabado, estão voltando, e a Bíblia ainda fala que tudo que está acontecendo é apenas o começo do fim, né, dos tempos. Então, estava vendo Venezuela, país rico, né, Bolívia, a América do Sul é país rico, rico em petróleo. Então a turma tira. Vai ficar um buraco, vai ficar uma brecha lá. Quantos mil anos demorou para sair o petróleo, gente, para formar essas coisas? O homem vai lá, tira para se enriquecer. Briga, mata outro por causa desse ouro preto. E agora vem esse tremor. E vai tremer mais. Outra vez eu não disse, às vezes o país começa a crescer, começa a fazer testes de bomba atômica. Vai testar onde? No mar. Tudo bem, lá não tem vida humana, mas tem vida marinha. E outra coisa, a terra aqui em cima, nós vivemos em cima, mas no fundo, as bombas vão explodir lá embaixo. Então a gente está se acabando sozinho. Então, vamos começar a pensar, né, no dia de amanhã, não aqui, porque aqui é temporário. O próprio Jesus falou que ele não pertence a este mundo, nós também não pertencemos a este mundo. Vivemos neste mundo, aprendemos todas as coisas neste mundo, mas nosso mundo é outro. É o céu, né? Onde Jesus foi preparar lugar para que um dia nós possamos nos encontrar. Mas para encontrar com Ele, nós temos que estar com Ele. Porque Ele fala, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, nós nunca vamos chegar nesse lugar. Amém? Então vamos estar firmes, né? Tendo amor, mesmo nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, pessoas que falam mal da gente, vamos estar orando por Ele. Assim como alguém orou por nós e hoje nós estamos aqui na casa de Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé pelo nome do Senhor.
Boa noite, irmãos. Boa noite, presbítero Cícero, Ana Laura, Pai do Senhor. Nesse momento, vamos estar em oração, intercedendo a muitas pessoas que nesse momento estão sofrendo, muitas talvez estão querendo tirar a própria vida, dependendo do estado emocional, Então, vamos clamar a esse Deus Todo-Poderoso para que a oração chegue aos ouvidos do Pai e que através das nossas orações Deus possa estar tocando todas essas vidas. Deus, queremos te agradecer, Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse domingo maravilhoso, Pai. Mais um dia debaixo da tua graça, debaixo da tua bênção, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua proteção. Muito obrigado pelos teus cuidados para conosco, para com a nossa família, nossos irmãos, nossos funcionários, Deus amado. Obrigado, Pai. O Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado sem merecermos nada, mas só sua graça, Pai querido, é o que nos basta, Pai. Muito obrigado, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas atitudes. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que falamos, que pensamos, que imaginamos, Pai querido. Se ofendemos alguém, Pai querido, estamos aqui pedindo perdão, Senhor, limpando o nosso coração, nos purificando diante de Ti, Pai. Perdoa, Senhor, porque somos falhos, somos cheios de defeito, Pai querido. Muitas vezes falamos sem pensar, Pai querido, agimos do nosso jeito, do nosso impulso, deixamos a ansiedade tomar conta, a incredulidade chegar, e onde deveria estar a fé, muitas vezes está a interrogação, a dúvida, o porquê. Mas nos perdoa, Pai, porque estamos aqui cada dia mais querendo, meu Deus, melhorar, ser pessoas melhores, Pai. Que possamos ter esse olhar de bondade e misericórdia para com aquelas outras pessoas, ó Deus, aquelas que nos perseguem, nos criticam, que nos odeiam por aquilo que seguimos, que pregamos, que falamos, ó Pai. Mas sabemos que um dia isso vai acabar, Pai querido. Sabemos que um dia também essas pessoas, ó Deus amado, vão te conhecer, vão saber do Evangelho, vão saber do Senhor Jesus, da salvação, Pai querido. Mas que até lá, Pai, nós possamos ter paciência, amor no coração, Pai, para poder ajudar essas pessoas, mesmo em oração, para que elas possam lá para frente, pelo menos, enxergar que há um Salvador, há uma vida eterna esperando, Pai querido, por todos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa todos, abençoa nossos irmãos presentes, abençoa nossos irmãos que não puderam vir, abençoa nossos irmãos que vão estar assistindo, Pai querido, esse culto. Que a bênção e a paz do Senhor esteja, Pai, nesse momento, alcançando todos os lares, as famílias, os casais, os filhos, Pai querido, os parentes que moram junto, Pai. Independente dos problemas, da circunstância, independente da enfermidade, independente, seja lá qual for, Pai, o problema do nosso irmão, Pai. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. E que possamos ter, meu Pai, essa paz no coração para poder também descansar no Senhor, sabendo que no tempo certo o Senhor vai derramar a bênção, o Senhor vai fazer acontecer, Pai, o milagre esperado, Pai. Assim, Deus amado, nós entregamos todos eles nas suas mãos, que o Senhor vai estar restaurando a família, os casais, os filhos, Deus amado, restaurando, Pai, a vida familiar de todos os irmãos. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Alcança também, Senhor, todos aqueles que estão desviados, afastados da Tua casa, do Teu caminho, da Tua presença, Pai. Oramos por eles, Pai, porque talvez eles já não enxergam mais, eles já não sentem mais, eles já não tem mais lágrimas, eles já não acham que já não tem mais jeito, que somente a droga, a bebida, a jogatina é isso que satisfaz, é isso que vai resolver. Mas sabemos que no final tudo vira trevas, tudo vira um silêncio, tudo vira uma amargura, vira um problema psicológico, um problema de depressão. Sabemos que nada disso resolve, Pai, somente a Tua presença, o Espírito Santo, tocando nesses corações,
tocando nessas almas, tocando, Pai, nesses olhos espirituais, para que eles possam ainda enxergar que há uma esperança, há tempo ainda, Pai, para eles todos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, alcança todos eles, Senhor. Corrija os caminhos e os pensamentos deles, Pai, para que eles possam ter força, Pai, para lutar, levantar, seguir em frente, saber que o verdadeiro caminho é o Senhor Jesus. Abençoa também, Pai, todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão encamados em casa, nos hospitais, nos prontos-socorros, Deus amado. Onde quer que esteja um enfermo nesse momento, Pai, nós oramos, clamamos por ele, Pai querido. O Senhor venha curar, venha também livrar, venha sarar, venha também salvar, Pai querido, essas almas, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, todos aqueles, ó Deus, que também estão desenganados pela medicina, já pelo homem, Pai. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, Deus do impossível, é o Deus que pode todas as coisas, reverter os quadros, é o Senhor que opera milagre, Pai. Assim entregamos a vida de todos eles nas suas mãos, Pai. Crendo, Pai querido, que seja sempre feito a Tua vontade, Pai, não a nossa, Pai, porque o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Amém, Pai, nós oramos, ó Deus amado, pelos nossos idosos, pelos nossos bebês, pelas nossas crianças, pelas crianças especiais, Pai querido. O Senhor venha dar força para os pais, para os avós, Pai, toda a família que cuida, Deus amado. E também te peço, Pai, que o Senhor venha estar abençoando, Pai, nossa irmã Taque, Senhor amado, visita ela, Senhor. Neutraliza, meu Pai, todo problema espiritual que tiver na vida dela, Pai, nesse momento caído por terra, livra, Pai querido, abençoa ela, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor venha estar também cuidando do pé, da perna, da nossa irmã Cida, da coluna, Senhor amado. Que a mão do Senhor, Pai, esteja agora tocando, Pai querido, no corpo dela, na coluna, Deus amado, neutralizando todo mal, toda dor, toda doença, caindo por terra. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Visita também nosso irmão Tadashi, que hoje não veio, Pai querido, mas que a bênção do Senhor esteja sobre ele, sobre a visão dele também. Nossa irmã Juliana caiu, bateu o joelho, Pai querido, mas glória a Deus, não fraturou, mas está com muita dor, por isso hoje ela não veio, mas oramos por ela, entregamos também a vida dela nas suas mãos, Pai, da família, do netinho, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa todos os nossos irmãos aqui de Santo André, abençoa todos os nossos irmãos de São Mateus, nossos irmãos da Sete, nosso irmão Caju, nossos irmãos de Garça, de Baixo Pé, todos os nossos irmãos, irmãs, Pai querido, e também aqueles que ainda não te conhecem, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, Pai, nesse momento que através das lives, através, Pai, das pregações, dos louvores, ó Pai, a palavra seja pregada, a palavra venha entrar no coração, tocar no coração de todos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoando cada um deles, Pai. Abençoa, Deus amado, esse culto, abençoa nosso presbítero Cícero, abençoa a família, abençoa o ministério, abençoa o trabalho dele, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa tudo que vai ser falado, pregado, ensinado nessa noite. Espírito Santo, derrama do seu refrigério, derrama da tua unção, da tua graça e do teu poder, Pai, para que todos possamos sair daqui firmes, fortes, felizes, ó Deus, por estar na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos estar orando, né, pelo dízimo e oferta. Pai amado, Pai bondoso, Senhor, reconhecemos tudo que temos, tudo que somos, Senhor, vem de Tuas mãos. É com fé e com alegria que nós trazemos nosso dízimo e oferta como forma de adoração e obediência, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada dizimista, cada ofertante desta noite e todos aqueles que fazem através de depósito bancário, Pai querido. Que o Senhor venha derramar chuvas de bênção, Senhor, na saúde, na vida financeira, no trabalho de cada irmão, Senhor. E também oramos, Senhor, por aqueles que desejam ofertar, mas que não têm condições, Senhor. Que o Senhor venha suprir a necessidade, Pai querido, dando oportunidade, abrindo portas de emprego, Senhor.
que eles nunca venham a perder a esperança, Pai querido, porque o Senhor é o Deus que tudo provê. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Celebrai com júbilo, Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo, Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Cícero. Amém? Essa semana a gente vindo aqui para Santo André, o nosso carro ficou cheio de panfletos de apartamentos, né? Toda esquina que a gente parava, um folhetinho, né? E o Senhor me falando sobre isso, né? Porque eu e a Laura, o compromisso que a gente tem, assim, da semana inteira tá vindo para Santo André, pelo motivo do meu neto, para nós, assim, seria mais interessante, mais prático, até melhor para nós, se nós morássemos em Santo André. Mas fazendo assim as nossas contas, pegando um monte de folheto e ligando e perguntando, né? Quanto é que seria o preço desses apartamentos, né? Nós, assim, fazendo a conta, vendendo o nosso apartamento lá, se tivéssemos que mudar para cá, ainda teríamos que financiar de 100 a 150 mil reais, né? Porque aqui os apartamentos são muito mais caros que São Paulo, né? Então a nossa mudança, por enquanto, vai ficar na vontade de Deus, o dia que Ele, né? E é assim mudanças, né? Mudança. Muitas pessoas mudam de lugar, muitas pessoas mudam de cidade, muitas pessoas mudam de emprego, né? E o Senhor me colocou assim no meu coração para falar de mudança. Eu falei, mas será que é isso mesmo? Falar de mudanças, né? E descendo do carro, né?
Nós descobrimos que a Eliana não vem hoje para o culto porque ela está de mudança. Hã? Ela está de mudança, mudando para seu apartamento próprio, né? Então, vamos falar de mudança. Não mudança de emprego, que às vezes mudamos para melhorar, às vezes mudamos de cidade, né? Às vezes mudamos de igreja, né? Às vezes mudamos de igreja por algum motivo, né? Talvez porque para alguns Deus falou que chegou o tempo. Tudo é mudança, né? Não sabemos se é para melhorar. Existem mudanças para o bem de pessoas, existem mudanças que não dão certo. E muitas vezes, quando não dá certo, a pessoa tem que voltar para o mesmo lugar, o mesmo emprego, né? E muitas vezes Deus lembra que ainda o lugar dele é naquela igreja, mas mudanças. Mas eu quero falar assim de outro tipo de mudança, né? Deus colocando no meu coração para estar falando de uma verdadeira mudança. Mas que mudança é essa, irmão Cícero? Que mudança é essa? Nós vamos falar de uma mudança que vai nos colocar, né, num excelente lugar, né? E muitas vezes essa mudança só nos coloca no melhor lugar do mundo, que vai ser ao lado de Deus e ao lado de Jesus na vida eterna, se nós fizermos também uma mudança na nossa vida. Mas e que mudança é essa? As pessoas de fora, quando olham assim para nós, geralmente quando nós começamos a frequentar a casa do Senhor, frequentar aos cultos e ouvir a palavra de Deus, muitas vezes as pessoas notam que nós nos vestimos melhor. Não é que nós não nos vestimos melhor, mas nós começamos a nos vestir também com decência, né? Nós não andamos mais de qualquer jeito, e principalmente quando vamos assim à casa do Senhor, nós fazemos questão de colocar uma melhor roupa, né? Nós fazemos questão de dar até para Deus o melhor assim da nossa imagem. E muitas vezes as pessoas lá fora, muitas vezes só olham isso da gente. Por exemplo, a semana inteira eu saio do nosso apartamento para vir para Santo André, às vezes com roupa simples, né? Às vezes com roupa que a pessoa olha assim para nós e muitas vezes nem nos reconhece, né? Eu vou dar até um testemunho. Outro dia nós fomos visitar da nossa irmã ali, como é que é, o hortifruti, da nossa irmã aqui, da nossa irmã Regina, né? Fomos visitar lá, entramos, a Laura, como é mais serelepe, logo entrou, foi lá falar com a Regina, e falando com o marido dela, e um olhando para o outro, né? Depois que fizemos todas as compras, né, entramos no carro, a Laura falou: nossa, eu estou muito feia, né? Falei, não, por quê? Não,
porque eu cheguei lá, falei com a Regina tudo, só depois que você entrou que elas falaram, é a mulher do presbítero. Né? Como eu tenho assim, uma beleza natural, eu não preciso às vezes me arrumar muito, né? Mas a Laura perguntou, nossa, olha bem para mim, eu tô feia, eu não tô arrumada? Eu falei, não. Como diz a palavra, né? Para mim basta, você tá bem, né? Então por isso que quando às vezes nós vamos assim para a casa do Senhor, até no nosso visual nós queremos dar o nosso melhor, né? E já por 2 vezes eu estou vindo pregar assim na igreja, uma vizinha da frente, ela encontra com nós e fala, nossa, mas como você está elegante, né? Na semana, olha pra gente, nem, como você está elegante. Então muitas vezes a mudança e a visão que pessoas têm de nós, muitas vezes é só no visual, né? Nossa, como ele mudou. Você vê agora a elegância dele, né? A segunda visita no Hortifruti, antes de sair, batom, escova, chegou lá, impecável. Né? Mas não é essa mudança que o Senhor pediu para que eu falasse, né? Eu queria que os irmãos abrissem Lucas, capítulo 19. Lucas 19, o versículo 8 diz assim, a palavra do Senhor. Versículo 8, a palavra diz, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu, quando ele teve um encontro com Jesus, ele teve uma mudança, mas não na sua aparência. Ele teve uma mudança interior na vida dele. A visão que todos tinham de Zaqueu é que era ladrão, é que era isso, é que era aquilo. Mas a partir do momento que ele teve o encontro com Jesus, ele teve uma mudança interior. Diante de Jesus, ele viu que ele era um fraudador. Ele sabia que ele tinha tomado muitas coisas de pessoas. E ele ia resolver dar aos pobres metade dos bens dele. Esses bens não eram deles. Esses bens foram conseguidos de maneira torpe. Mas no encontro com Jesus, a mudança dentro dele mudou. A mudança interior dentro dele houve essa mudança. Assim como Saulo, quando teve um encontro com Cristo, ele ia começar a perseguir de novo os cristãos, teve um encontro com Cristo, e isso mudou toda a vida dele. Mudou. Ficou cego, teve que ir para a casa de alguém, foi curado da cegueira, mas a visão que as pessoas tinham, mas esse aqui, esse que persegue, esse que mata os cristãos, é esse que você quer que eu ore para que ele tenha a vista de volta?
para quando olhar para nós perseguir de novo. É esse que eu quero. Porque é esse que vai levar as boas novas, que vai levar a salvação para os gentios. E ele vai sofrer perseguição, vai passar por tudo isso. E Paulo passou por tudo isso porque ele teve uma mudança interior dele. Quando ele teve um encontro com Cristo, ele realmente pôde perceber a verdadeira noção do que é o amor, do que é a salvação, do que é levar as boas novas para o mundo, né? Se hoje nós estamos aqui falando sobre isso, se hoje nós temos o direito de ser chamados também filhos de Deus, é porque houve essa mudança em Paulo e ele se propôs a levar as boas novas para todos os gentios do mundo. E nós estamos incluídos nesse mundo em que Paulo levou a sua palavra. Então, quando as pessoas olham para nós, muitas vezes pessoas que não têm convívio no nosso dia a dia, mas olham para nós. Muitas vezes só vê, como um dia a gente foi num jantar, né? E um chefe dela, né? Ele sempre falava assim, gozado, né? Vê essas pessoas com esse terninho da Garbo, como, né? Fui num jantar com o terninho da Garbo na firma dela, né? E a gente ouve isso, né? Mas glória a Deus, né? Porque o deles era, né? Né? Convite no jantar do patrão dela, lá num dos prédios mais caros de São Paulo. A Laura falou, você vai? Eu falei, tô dentro, né? Só que precisa ir. Eu falei, não tem problema, fomos lá, comprei um terno da Garbo em 12 vezes, não quis nem saber, mano. Hã? Eu acredito que se todos estão aqui, é porque um dia também foi perguntado se aceitava Cristo como Salvador. Né? Mas, será que realmente no nosso interior, será que já tivemos essa mudança? Será que já tivemos a mudança de Paulo? A mudança de Zaqueu? A mudança de muitos? Ou apenas somos aquelas pessoas que vestem uma roupinha impecável, né? Ajeita o cabelinho, o batom, coloca uma calça bonita, né? Um pullover, né? Parecendo um advogado, um pullover, tudo. Será que essa mudança também no interior já aconteceu para nós? Será que o nosso interior já foi mudado com aquilo que Deus quer, com aquilo que Jesus ensinou para nós na nossa caminhada junto com Ele? Porque muitas vezes quando fazemos essa pergunta, você aceita Jesus? Muitas vezes é fácil as pessoas falarem, não, eu aceito Jesus. Aceito Jesus como meu único e como meu eterno Salvador. Algumas pessoas pensam que é só isso. Aí quando a gente vai determinando o que é aceitar Jesus, olha, você já aceitou Jesus? Já.
Agora, será que Jesus já aceitou você? Às vezes só pensamos nisso, né? Não, eu aceitei Jesus. Será que Jesus já nos aceitou? Será que o nosso tempo, o nosso caminhar com Jesus já foi o suficiente para Jesus nos aceitar? Será que tudo aquilo que Ele determinou, será que tudo aquilo que Ele ensinou nessa caminhada junto com Jesus, logo após o aceitar como o único eterno Salvador, será que nosso íntimo, no nosso dia a dia, realmente está fazendo tudo aquilo que Jesus determinou e ensinou? É essa mudança que Deus pergunta hoje para nós. Você realmente já teve essa mudança no seu interior? Quando alguém te magoa, como é que você reage? Quando alguém aponta o dedo, como é que você reage? Quando alguém fala uma calúnia sobre a sua vida, como é que você reage? Como é que você reage quando no seu trabalho, alguém que você sabe que não tem a mesma competência sua, é colocado como seu chefe, como seu gerente? Como é que você reage? Abençoa a pessoa ou amaldiçoa? Na maioria das vezes, quando alguém sem condições é colocado acima de você, a maioria das vezes, a primeira coisa que fazemos é reclamar para Deus. Nossa, Deus, o Senhor não está vendo, Ele não tem capacidade nenhuma. Eu estou aqui há tanto tempo e Ele é colocado acima de mim. Quando uma pessoa fala uma mentira, às vezes fala uma calúnia sobre a sua vida, como é que é a sua reação? Muitas vezes a nossa reação é fazer, às vezes mesmo coisa pior, né? Quando uma coisa bem simples é só fazer ela, realmente, isso tudo que você falou é verdade? Então, por favor, você prove que é verdade. Muitas vezes a reação da pessoa é com coisas ainda pior do que aquilo de que você é acusado, sem necessidade. Será que o seu íntimo já mudou também nessa parte? Quando você recebe uma bronca da sua esposa porque algo saiu errado e você sabe que é errado, né? Em vez de você conversar, em vez de você discutir assim de uma maneira, não. Muitas vezes ficamos de bico 2, 3, 4 dias. Biquinho. Fala com você, biquinho. Será que teve realmente mudança no nosso íntimo? Principalmente nós que já aceitamos a Jesus? Eu falo isso porque eu já fiquei de biquinho, né? Muitas vezes quando eu falo as coisas, em primeiro lugar eu estou falando de mim. Muitas vezes eu já fiquei de biquinho, né? Você está procurando o quê? Estou procurando nada, e procurando as coisas. O que você está procurando? Nada, não estou procurando nada. E estou procurando. Mas não é assim? Eles falam, olha, você viu isso, você viu aquilo. Não estou procurando nada. Não, mas você está procurando. Não, se eu estiver procurando, se eu não achar, eu te pergunto. Né? Será que já teve realmente mudança no meu íntimo? Será que já teve? Essa pergunta eu vim me fazendo até chegar aqui no culto.
realmente, né? Essa mudança que Deus, essa mudança que Jesus quer assim na nossa vida. Porque somente através dessa mudança no nosso íntimo que nós vamos poder estar ao lado de Cristo, ao lado de Deus, por toda a eternidade. Mas presbítero Cícero, às vezes, né? É muito difícil, né? Você mudar e ser essa pessoa, ó. Às vezes é difícil, as situações são difíceis. Olha, essa situação é difícil, então ainda falta alguma coisa ainda para mudar no nosso íntimo, né? Quando a situação é difícil. Quando não há o entendimento, ainda falta alguma coisa para mudar no nosso íntimo, né? Porque a palavra nos diz que nós não lutamos nem contra a potestade, nós lutamos contra a própria carne, né? Nós não precisamos lutar contra o inimigo. A verdadeira luta realmente é contra a nossa própria vontade, contra a nossa carne. É isso que define se realmente teve essa mudança no nosso interior. É quando muitas vezes aquilo que nós desejamos e que não é correto, de acordo com a palavra do Senhor, muitas vezes deixamos de lado. Não, isso não é correto. Pode até me favorecer, eu posso até ter um ganho a mais, mas não é correto. Essa é a verdadeira luta, essa é a verdadeira mudança no nosso íntimo, que Deus quer, que Jesus quer. Então como eu faço para suportar tudo isso, né? Você tem assim um questionário, você tem um dicionário que diga como é que eu posso fazer tudo isso e não cair na cilada do inimigo? Eu tenho um dicionário. Vocês acreditam que eu não vim desprevenido? Está aqui. Você que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Salmo 119. Nós precisamos ler ele inteiro para entender, tá? Nós vamos ler o Salmo 119 inteiro para entender. É um salmo curtinho, né? Salmo 119 é bem curtinho. Né? Ele tem do versículo 1, versículo 1 é curto, do versículo 1 ao 176, né? Curtinho. Vai ficar até amanhã. É. Mas amém. Brincando. Salmo 119, o versículo 33, a palavra do Senhor diz assim, ó: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Então, a primeira dica está aí, né? Mas como é que eu vou saber os caminhos do decreto? Como é que eu vou conseguir seguir tudo isso até o fim? Como? Simples, né? Busque a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus, né? Porque é ela que vai ensinar,
todos os nossos caminhos. Vai tomar uma decisão sobre o serviço amanhã? Consulte a Bíblia. A hora que você abrir a Bíblia, você vai ver um versículo que vai te definir o que você deve fazer, né? Precisa de uma solução urgente, precisa de algo que no seu olhar vai ser impossível de você conseguir. Busque a palavra de Deus. Busque. Deus não deu inspiração para os mestres estar escrevendo todo esse livro à toa. Nada do que está escrito na Bíblia foi escrito de qualquer maneira, não. Tudo que está escrito na Bíblia tem um propósito, tem uma verdade e tem uma direção. A verdadeira mudança no seu íntimo começa com buscar a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o coração e a cumprirei. Dá-me entendimento. Mas como é que eu vou conseguir um entendimento? Se muitas vezes até eu mesmo leio a Bíblia, leio 2, 3, 4, 5 vezes, e muitas vezes eu não tenho um entendimento do que quer dizer, o que a Bíblia está dizendo. Mas a palavra que diz, né? Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Como é que eu posso ter entendimento? Simples. Resposta aqui do salmista, né? O entendimento começa na oração sincera. Muitas vezes tudo aquilo que não entendemos, muitas vezes tudo aquilo que precisamos e não temos noção de nenhum entendimento, mas se você dobrar o joelho e orar para Deus e ser sincero na sua oração, a sua oração vai subir ao céu e Deus vai descer com entendimento, né? Deus desce com entendimento. A chave é você orar, porque a oração é simplesmente a oportunidade de você estar falando diretamente com Deus. Deus nos deu essa liberdade de falar diretamente com Ele, né? Oração sincera, né? Na busca pelo auxílio do Espírito Santo. Quando Jesus subiu ao céu, o que Ele falou que Ele ia deixar para nós? Consolador. O Espírito Consolador, né? Ele não nos deixou órfãos de nada. Ele escuta a nossa oração e o Espírito de Deus vai nos dar o entendimento, né? E temos que reconhecer que a palavra de Deus, ela é a base de tudo. A palavra de Deus é o que nos aproxima de Deus. Com oração, né? Oração sincera. Apertou? Dobra o joelho. Está passando por necessidade? Dobra o seu joelho e fala direto com Deus. Está passando por uma enfermidade e você ainda não entende por que essa enfermidade veio? Dobra o joelho e fala com Deus. Ele não somente vai dizer por que a enfermidade veio, mas Ele também vai te curar de toda e qualquer enfermidade. O 35, né? Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo.
Eu gostaria que os irmãos abrissem, deixassem essa página marcada. Mateus capítulo 22. Mateus 22. Mateus 22, do 37 ao 40. A pergunta foi feita a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, 35, né? 35 de Salmo 119. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Mandamentos. De todos os mandamentos, Jesus fala que esses dois é o mais importante. Amarás o teu Deus acima de tudo e acima de todos. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que já houve uma mudança no nosso íntimo de fazermos assim com o próximo sempre aquilo que queremos que façam para nós? Será que já chegamos nesse nível? De olhar sempre para o próximo e saber que tudo que ele tem que desejar para ele é aquilo que queremos que façamos, que as pessoas fazem para nós? Será que realmente já teve essa mudança no nosso íntimo? Será que chegamos nesse ponto de adorar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas? Mas quando vem a primeira dúvida, quando vem a primeira luta, quando vem o primeiro combate, o que fazemos? Ai Deus, parece que o Senhor me abandonou. Reclamamos com Deus, né? Ou como diz aí no mundo, né? Nossa, parece que eu atirei a pedra na cruz de Cristo. Não é isso que fazemos? Então realmente você ama a Deus acima de tudo e de todos? Porque realmente se você ama a Deus, mesmo que venha a luta, você agradece a Deus. Mesmo que venha a enfermidade, você agradece a Deus, porque você sabe que a sua oração vai te curar, vai te salvar. E será que realmente para o próximo, você sempre está desejando e você está fazendo aquilo que você quer que façam para você? Será que já chegou essa mudança no nosso íntimo? Será? Eu não quero que ninguém responda nada. Essa pergunta é entre nós, cada um, e Deus. Será que já chegamos nesse nível de mudança? Será que já temos a certeza que vamos estar ao lado do Pai por toda a eternidade? E para terminar a minha palavra, versículo 37 diz: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Muitas vezes a vaidade ela nos
consome, muitas vezes a vaidade, ela aprisiona, né? Nós estamos cansados de ver nos jornais mulheres que já são perfeitas, são lindas, e muitas vezes chega a notícia: essa jovem foi colocar um pouquinho mais de beleza no bumbum, ou nos seios, ou na face. E muitas vezes a notícia é: olha, teve um e faleceu por causa disso. Ande e vira. Aí quando você vai ver a pessoa que foi procurar por vaidade mais beleza, mais formosura, geralmente já são pessoas lindas, sem defeito. Vaidade, né? Muitas vezes você tem um automóvel que está te servindo, você às vezes não tem a necessidade de trocar, mas a vaidade: ah não, o meu vizinho pegou esse agora, né? O meu chefe comprou esse agora, eu também vou trocar o meu carro. Vaidade, né? Faz um carnê de 36 prestações sem necessidade, vem o primeiro aperto, não dá para pagar 2, 3 prestações, o carro é recolhido. Vaidade, sem necessidade, que às vezes ele já tinha um bom carro, sem necessidade. Vaidade. Uma palavra nos ensina, né, que para desviar os nossos olhos para que não vejam a vaidade, muitas vezes exige que nós sejamos um ser humilde, que tenhamos humildade, né? Tenhamos humildade. Quantas pessoas que já são lindas e querem um up a mais, né? E por causa da vaidade, muitas vezes a vaidade cobra um preço muito caro, e não se pode pagar um preço muito caro com um verdadeiro profissional, mas a vaidade vai lá, faz com qualquer um, e muitas vezes quando chega em casa tem que voltar ao hospital e falece. Estamos cansados de ver essas notícias, né? Estamos cansados de ver gente chorando porque não dá, pela vaidade trocou um carro, não deu para pagar 2, 3, 4, 5 prestações e é retirado o seu bem, aquilo que ele tanto teve a vaidade de possuir, e muitas outras coisas, né? Temos muitas vezes que ser humilde, e quando olharmos para algo que avistamos, para algo que queremos, temos que primeiro olhar que aquilo que estamos desejando tem que ter um propósito na nossa vida. Ah, eu quero abrir um estabelecimento que eu vou vender os meus salgados. Eu tenho que ver primeiro se nesse lugar não tem 2, 3 já concorrentes, e se tiver um concorrente, eu tenho que ir lá e fazer muitas vezes o que eu não faço aqui. Eu tenho que ir lá comer um salgado dele para ver se não é melhor que o meu, né? Aqui eu me recuso, porque eu sei que a parada é, ó, eu tenho que ficar de mal, né? Muitas vezes aquilo que nós desejamos, temos que ver com propósito. Será que vai me fazer bem? Né? Será que de fato eu posso abrir e eu vou ter o meu sustento? Ou só pela vaidade eu vou abrir, vou fazer um balcão bonito, vou encher de salgado, vou encher disso e não ter ninguém para comprar? Né? Muitas vezes a vaidade faz isso com as pessoas, né? Muitas vezes a vaidade nos cega e nos aprisiona.
Então essas são algumas regras que o Senhor me colocou para estar trazendo para a igreja, para falar sobre mudança. Eu não vou perguntar para cada irmão se já os irmãos seguem todas essas regras para a mudança. Também não quero que nenhum irmão me responda se já aconteceu essa mudança no seu interior, porque é entre cada pessoa e Deus, né? O Senhor apenas Ele nos lembrou que para ter essa mudança, realmente essa mudança no nosso interior, espiritualmente existem algumas regras que vão nos dar suporte, que vão nos dar vitória no nosso dia a dia, no nosso cotidiano normal. Amém? Vamos nos colocar de pé. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós sabemos, Senhor, que esse tempo foi um tempo preparado, Senhor, por Ti, Senhor, para estarmos, ó Deus, na Tua casa, Senhor, para tirarmos, Senhor, realmente, Pai, essa dúvida, Senhor, essa pergunta que hoje, Senhor, não se calou, Senhor. Será que realmente já houve, Pai, essa mudança, Senhor, no nosso interior, Pai? Será que realmente, Pai, no nosso dia a dia, Senhor, nós estamos cumprindo fielmente, Senhor, aquilo que o Senhor Jesus determinou, Senhor, nos seus mandamentos, Senhor? Será que realmente, Senhor, nós aceitamos a Jesus e deixamos Ele caminhar realmente lado a lado? Será que andamos realmente lado a lado com Jesus, Senhor? Será que no nosso dia a dia realmente nós colocamos a nossa vida, nós colocamos, Senhor, os nossos desejos realmente naquilo que Jesus e que Deus nos ensinou, Senhor? Será? Nós sabemos que essa resposta, Senhor, é de cada um e com Deus, Senhor. Mas obrigado porque o Senhor nos alertou, Senhor, sobre tudo isso, Senhor. O Senhor hoje, Pai, nos deu, Senhor, a direção, Senhor, espiritual, Senhor, para que não possamos, Senhor, de maneira nenhuma, Senhor, nos desviarmos, Pai, desse caminho, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. E que o grande amor de Deus Pai, a infinita graça e misericórdia de seu Filho Jesus Cristo, nosso único eterno Salvador, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, desde os mais novos até os mais velhos. A sua igreja concorda dizendo amém e amém. Amém? Palmas para Jesus. Domingo que vem, ceia do Senhor. Amém?